A PEC 45, que é uma das propostas em discussão para a reforma tributária, pretende taxar todo tipo de alimento, seja processado ou in natura, com uma alíquota de 25%. Assunto para uma análise do coordenador do Núcleo de Economia da CNA, o Renato Colchon. Renato, hoje a CNA lançou uma campanha em apoio à reforma tributária, mas desde que simplifique, sem aumentar os impostos, né? Quais são os perigos para o agro com essa reforma que tramita em Brasília, ou as reformas, né? Já que a gente tem algumas frentes aí que estão querendo fazer essas modificações no sistema tributário brasileiro. Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, a questão da reforma tributária chama muita atenção para o setor agropecuário brasileiro, independente da proposta. Mas, para ser pragmático, são 3 propostas que tramitam no Congresso Nacional nesse momento. E, sem sombra de dúvida, como você falou, a PEC 45 também traz algumas preocupações para o setor agropecuário, a partir do momento que ele elimina todo e qualquer tipo de concessão de benefício tributário concedido para a economia nacional, e o setor agropecuário possui alguns benefícios importantes. Por exemplo, atualmente o convênio ICMS número 100, a desoneração da cesta básica, e o projeto em destaque, como você falou, ele elimina todo e qualquer benefício. Isso vai fazer com que os insumos agropecuários os preços sejam elevados consideravelmente. Para os produtos do agronegócio, aí seja o boi, a soja, o café, as frutas e hortaliças, por exemplo, terão carga tributária significativa sendo aplicada nas saídas dos produtores rurais. E isso preocupa bastante porque a carga tributária do setor pode se elevar consideravelmente. É importante que se diga também que a CNA, junto com outras entidades, apresentaram emendas a essa proposta para que esse aumento não chegue ao produtor rural e à sociedade brasileira. Você citou a soja, mas vou dar um exemplo aqui para o nosso telespectador entender. Por exemplo, algumas taxações da PEC 45 dizem respeito aos beneficiamentos dos produtos, né? Vamos pegar um produto comum que a gente até exporta, a gente tem aqui no mercado interno para fruta de mesa, que é o melão. Aquela redinha que a gente coloca em cima do melão, né, que a gente coloca, não, melhor dizendo, os produtores colocam, ela já seria sobretaxada na PEC 45, né, Renato? Exatamente. Esse produto, como você falou, por exemplo, as frutas, ela vai ter uma oneração bastante significativa, porque ele trata da oneração dos insumos, e aí o custo de produção do produtor rural vai subir, isso se transforma em crédito. Quando ele faz a saída desse produto para o mercado varejista, para o consumidor, ele vai aplicar o débito e desconta aquele crédito dos insumos. Mas, grosso modo, o valor agregado, que é um tributo sobre valor agregado, será repassado para os contribuintes. Nesse exemplo em específico que você deu, a questão do melão, ele, sem sombra de dúvida, vai ser onerado, o preço vai ser maior na mesa do consumidor brasileiro. Isso independente dos minimamente processados, né, que é o caso em questão, ou dos produtos industrializados. O importante é que se diga que os produtos do agro em geral sofrerão incidência desse tributo chamado IBS a uma alíquota de 25%. Então é bastante preocupante para o setor. A gente falou até agora da PEC 45, mas o Renato lembrou muito bem que a gente tem mais 2 tramitando, né? PEC 110 e 3887. A gente consegue, pelo menos vocês da CNA, conseguem ter uma visão de qual seria menos prejudicial para o setor, Colchon? Tá, claro. Nós temos esse levantamento sim, tá, Suelen? Já conversamos com os relatores de todas elas, tá? A PEC 45, o relator é o deputado Baleia Rossi, o autor é o deputado Baleia Rossi, o relator é o deputado Agnaldo Ribeiro, de Pernambuco, na qual a CNA já conversou com ele para fazer as emendas necessárias na PEC 45. Na PEC 110, ela já contempla algumas coisas para a agropecuária. Por exemplo, um regime tributário diferenciado para o produtor rural. Então, algumas coisas ela é mais factível para o produtor rural. Mas era necessário algumas emendas. E assim nós fizemos, apresentamos essas emendas ao relator da PEC 110
no Senado, que era o senador Roberto Rocha. Muitas das propostas apresentadas pela CNA já foram contempladas no relatório do relator, do senador Roberto Rocha. Sim. Em relação ao PL 3887 do governo, nós estamos elaborando, em parceria com o IPA, o Instituto Pensar Agro da Frente Parlamentar da Agropecuária, as emendas necessárias a serem apresentadas. Todo esse conjunto de emendas serão entregues também ao deputado Aguinaldo, que é o relator da Comissão Especial da Reforma Tributária no Congresso Nacional. Então, dentro dos próximos dias, a gente vai estar reenviando tudo isso para a equipe do deputado Aguinaldo Ribeiro. Renato Conchon, ele que é coordenador do Núcleo de Economia da CNA, lançando essa campanha hoje, falando que sim, é a favor da reforma tributária, porém com simplificação e sem aumento de impostos. Obrigada pela sua participação, Renato, volte sempre para nos dar esses esclarecimentos. Te desejo um bom resto de semana. Agradeço, Ellen, desejo uma boa noite e sucesso a todos os telespectadores. Um abraço. Um abraço para você também.